Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a resenha do livro Como Arruinar um Casamento, que foi uma leitura que eu concluí agora no mês de fevereiro. Nossa, eu vou ter que comentar para vocês uns pontos aqui, mas eu não vou comentar tanta coisa, eu vou só dar um resumo assim por cima, o que eu achei, minhas impressões, porque tem um vlog de leitura bem detalhado com spoilers que vai sair em breve para vocês, tá? Aqui a gente vai conhecer a Phoebe, que é uma professora universitária, né, que ela está passando por um período ali bem conturbado da sua vida. Teve uma pandemia, né, então aconteceu a pandemia. Durante essa pandemia, no início da pandemia, ela terminou o noivado, o casamento, no caso, o casamento de anos, ela terminou esse casamento. Então, ela estava passando pelo processo do divórcio, né, da pandemia que teve, e durante esse tempo aí, ela acabou perdendo a única companhia que ela tinha, que foi o seu gatinho Harry. Então ela estava passando por uma depressão sobre o processo do divórcio, sobre a pandemia, sobre o luto de ter perdido o seu gatinho. Então ela estava repensando em várias coisas aí da sua vida, né? Até que um belo dia ela resolve que vai se hospedar numa pousada, resolve que vai se hospedar na pousada, né, para passar a sua última noite lá. Sim, é sobre isso, e eu vou até comentar já, vou teclar nesse ponto com vocês. E ela resolve, né, que vai passar essa última noite na pousada. Só que quando ela chega lá, os seus planos meio que vai por água abaixo. Ela descobre que está acontecendo um casamento naquele final de semana, né, então tipo, meio que ela fica chocada porque acaba que os planos dela podem dar errado por conta desse casamento, mas como ela não conhece ninguém ali, então ela não tem por que se preocupar. Ela acaba conhecendo a noiva Lila, né, e ela tem uma conversinha lá com a noiva, tanto que a noiva até pergunta se ela foi como convidada do noivo e tudo mais. Ela disse que não, que foi ali para aquela pousada e descobriu quando chegou lá que estava tendo um casamento. E ela ia de arrasta. Simples assim. E, enfim, depois que ela fala isso, começa a acontecer muitas coisas aqui, né? Então, quando acontece esse encontro delas, elas falam lá, a noiva entra em pânico sobre aquilo e tudo mais. E meio que elas criam uma amizade durante esse tempo, porque a Lila vai lá, começa a conversar com a Phoebe também começa a conversar com ela. Então ela vai passando por esse processo, repensando tudo que passou durante todo esse tempo. E assim, eu adorei a história, porque os personagens aqui são os mais reais possíveis. Tipo, tem um quê de tipo, como eu posso falar, tem um lance de uma conversa real, tipo, a gente vê um assunto assim pesado sendo abordado de forma natural, digamos assim. De forma natural, porque do mesmo jeito que acontece na vida. A gente tá conversando com uma pessoa e tudo mais, e do nada a gente solta um assunto e acaba falando sobre esse assunto, e depois desse assunto torna uma piadinha ali no final pra gente dar essa risada. Então tem muito disso aqui nesse livro. Então foi uma coisa que eu gostei bastante da história em si, foi esse que vai trazendo, sabe? Tipo, tem horas que tá abordando um assunto super pesado, e tem outros momentos que estão um assunto bem leve, uma coisa assim bem besta, umas piadas assim bem do dia a dia, que a gente dá vontade de rir. Então foi isso que me prendeu bastante nesse livro. Mas uma coisa que eu tenho que ressaltar é que esse livro não é um livro fofinho, como estava sendo colocado ali. Tanto que quando eu coloquei esse livro na minha lista, falaram que era uma comédia romântica sobre uma amizade aí, uma pessoa que vai estragar o casamento da outra e acaba se tornando amiga, que é engraçado, que é divertido e tudo mais. Só que quando eu peguei esse livro, eu fui com esse pensamento que, pô, vai ser um livro divertido, eu vou gostar bastante porque é divertido, então eu quero saber como é que uma pessoa vai arruinar o casamento da outra. E quando eu cheguei aqui, foi outra coisa totalmente diferente, porque esse livro aborda assuntos super pesadíssimos. Tanto que quando você... na primeira página do livro mesmo, você já vê isso, entendeu? Então, divulgaram esse livro errado. Eu acho que é por isso que eu não gosto tanto de ficar procurando livros no TikTok. Porque, assim, eu no App Vizinho mesmo, porque lá eles botam os livros como bem entenderem, não bota a chuva de gatilho. E a pessoa que não sabe sobre aquilo, se tiver com um psicológico ruim,
quando for ler o livro, vai sair pior ainda, porque, pô, eu peguei um livro achando que era um livro fofinho, saí com depressão, saí pior do que eu estava. Enfim, a única coisa que eu tenho a ressaltar é isso, porque as pessoas estão divulgando os livros de forma errada e não estão nem aí, gente. Como assim? Bora divulgar? Porque não custa nada você fazer uma resenha e ressaltar que é sobre aquilo. Esse livro eu recomendo muito, foi uma leitura muito boa, mas a gente tem que ver a lista de gatilhos, né? Procurar, porque eles não anunciam, mas eles divulgam do jeito que quer todo mundo. Então vamos aí tomar consciência, tá, gente? Vamos tomar consciência. E foi uma leitura muito prazerosa, muito boa, eu gostei bastante. Eu acho que eu nem comentei muita coisa assim por cima. Dizer só um resumo mesmo, porque basicamente é isso que acontece. Eu me diverti muito lendo esse livro. A Phoebe também foi uma das minhas personagens favoritas, porque eu me identifiquei em algumas partes aqui com ela e que eu achei bem interessante também. E a Phoebe, apesar de ser uma pessoa que foi ali para estragar um casamento e tá passando por um momento de turbulência, ela basicamente foi psicóloga de todo mundo ali daquele casamento, porque todo mundo que ela conversava saía de uma sessão de terapia. E isso foi muito interessante, porque tinha coisas que ela falava e depois, tipo, ela mesmo pegava aquilo no ar, falou assim, é sobre isso mesmo e tal. Mas ela estava passando por um momento de turbulência e acabou ajudando várias pessoas. E uma coisa que eu gostei muito da Phoebe é que ela estava num lugar novo. E como ela estava num lugar novo, ela podia ser uma versão dela que ela nunca foi, porque era com pessoas desconhecidas que nunca tinham visto ela. Então foi uma coisa que eu gostei bastante aqui na leitura. E tá aqui, Como Arruinar um Casamento. Foi uma leitura bem interessante, bem gostosinha de ler. Apesar dos gatilhos, tá, gente? Então, por ler esse livro, já vão na consciência que sim, tem temas pesados. Só isso mesmo. Então é isso. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, seu comentário, ative o sinozinho, se inscreva no canal para não perder a notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Comenta aqui se você já leu esse livro, se tem interesse em ler, tá? A gente puxa uma conversinha, tá? É isso, gente. Um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A Lily, que é a de Laila. De Laila ou Lily, o nome da noiva. Enfim, ela acaba conhecendo a noiva de Laila, Lily. É Lila, porque ela descobre que tá tendo um casamento. Tá tendo pronto. Eu não vou dar spoiler, tá? Eu não vou dar spoiler porque eu já falei isso no livro. Então, anuncia um livro de um jeito diferente para quando a pessoa... Ai, meu Deus. Então, se for... Chegando lá na pousada,